Olá pessoal, eu sou a professora Andréa da Silva Quintanilha Souza, sou lotada no Departamento de Ciências da Educação, campus Porto Velho, da Universidade Federal de Rondônia. Atualmente eu estou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na condição de lotação provisória. Neste módulo, nós vamos trabalhar a disciplina Gestão da Educação Básica e nós temos nós vamos dividir nosso módulo em 3 videoaulas. E a ementa da disciplina é a seguinte: análise dos fundamentos teóricos da gestão educacional e estudos dos modelos de planejamento e sua relação com o processo de desenvolvimento e participação social. Essa temática ela vai estar na videoaula 1, que nós vamos mostrar e tratar sobre como que a gestão ela tem uma relação com o conteúdo histórico, social e político do tempo dela. Então, os modelos que estavam permeando a administração naquele contexto, num determinado contexto histórico, de alguma forma ela vai influenciar a gestão também nas escolas. Então, isso vai ser o momento que nós vamos ver a administração científica de Taylor, Fayol, Ford, e de como essa forma de administração que acontecia lá na indústria, de alguma forma interferiu e influenciou a administração no modelo tradicional de administração da escola. O segundo item, que também será visto numa videoaula, é relações entre planejamento educacional de nível micro e macro, bem como sua correta articulação e valorização instrumental para a gestão da educação. Nessa temática, nós vamos mostrar os aspectos micropolíticos e macropolíticos que interferem na hora da gestão. Então, por exemplo, o que está colocado enquanto política na legislação, na LDB, no Plano Nacional de Educação em nível macro e a sua influência dentro das ações, dentro da escola, no nível micro. Se existem conselhos, se a gestão é participativa, se a gestão é hierarquizada. Então, nós vamos ver como é que essas coisas acontecem nessas 2 dimensões. E a última aula é a escola enquanto local de trabalho, a questão da especificidade da escola, o processo de trabalho no interior da escola, a natureza do trabalho pedagógico, a função administrativa na unidade escolar, os especialistas e seu trabalho. Nessa terceira videoaula, nós vamos tratar sobre essa função social da escola, como é que as questões acontecem, de que maneira isso está colocado, quais são o que se espera do gestor, de um coordenador, de um supervisor. Então, essa é a nossa tentativa, é que nosso módulo, ele seja exaurido aqui nessas videoaulas, mas que as dúvidas elas possam ser retiradas num fórum permanente de tira-dúvidas. Nós não vamos esgotar os assuntos apenas nessa videoaula, no texto que vocês vão receber, o material didático e os artigos que nós vamos indicar. Nós vamos também fazer duas atividades, uma atividade no fórum, baseada num vídeo, num documentário que vai ser disponibilizado para vocês, para o Dia Nascer Feliz, e a partir que vocês vão assistir esse vídeo e vão responder um questionamento. E uma outra atividade que vai ser com base num artigo que nós vamos disponibilizar e vamos colocar também como tarefa no ambiente. E a terceira avaliação, que é aquela avaliação presencial obrigatória, que vai acontecer no polo, nós vamos fazer numa modalidade de presencial no polo, mas com o uso de senha. Vocês vão fazer também no ambiente, não vai ser... vai ser fisicamente, vocês vão ter que estar presentes no fórum, no polo, mas vocês vão responder no ambiente mudo com uma senha. Então, recapitulando, essa disciplina, esse módulo, eu vou fazer 3 atividades, né? Uma atividade valendo 2, que é assistir o filme para o Dia Nascer Feliz e com alguns questionamentos que nós vamos colocar. Uma segunda atividade, que é com base no texto do Luiz Dourado, que vocês vão responder também no ambiente. E uma terceira atividade, que é a avaliação final, valendo 6, porque as outras 2 primeiras vão valer cada uma 2, e vai ser no ambiente
também no ambiente Moodle, mas com o uso de senha, porque tem a obrigatoriedade legal de vocês fazerem a avaliação no polo. Então, vocês vão ao polo, vão receber uma senha e vão responder a avaliação online, no próprio ambiente. Vocês vão ter um tempo para fazer essa avaliação e vão também ter mais uma tentativa para o caso de cair, a internet cair, alguma coisa desse sentido. Vocês têm a oportunidade de fazer ter uma segunda tentativa. Lembrando sempre que a última tentativa é a que vai ser corrigida, né? Então, essa que é o nosso planejamento para essa disciplina. Então, a primeira aula nós vamos tratar dos fundamentos teóricos da gestão educacional. Acho que uma primeira coisa que é importante dizer é que a função social da escola, ela tem que ser pensada, inserida na sociedade capitalista. Por que isso é importante? Porque sem uma sólida formação teórica, reduz-se a possibilidade do educador fazer análise histórica para entender as relações sociais e assim propor projetos alternativos e defender dentro deles o papel do educador e da educação numa perspectiva emancipatória. Porque, em geral, o que nós escutamos? Eu não sei para que essa teoria, na prática é diferente. Não pensem isso, não levem isso como verdade, porque a prática, ela é alicerçada numa teoria. E se você não tiver uma sólida formação teórica, se você não perceber que ali por trás daquela ação prática tem um alicerce teórico que está dando sustentação, corre o risco de você defender ou aceitar, sem uma reflexão, determinados projetos que vêm de cima para baixo, porque você não sabe efetivamente a quem ele serve. Então, no momento que você conhece as teorias que dão sustentação àquele projeto, você também pode propor projetos alternativos, você pode fazer enfrentamento, você pode fazer questionamentos, e essa possibilidade de questionar, visando uma educação numa perspectiva emancipatória, é o que a gente espera. Então, a UNIR, quando ela está formando pedagogos e coloca no seu projeto político do curso, que trabalha nessa perspectiva, que o seu projeto político do curso é para formar nessa perspectiva emancipatória, então nós temos, enquanto formadores, de deixar bem claro a importância da formação teórica, porque uma prática, já dizia Paulo Freire, a prática sem a teoria é mero ativismo, mas a teoria sem a prática é retórica. Então, qual é a nossa intenção? Qual é o nosso objetivo com essa disciplina? É dizer o quê? A gestão da educação escolar, ela precisa, o gestor, ele precisa compreender e ter uma função, e ter uma formação teórica sólida para entender, então, qual é a função social da escola nesse modelo de sociedade. Então, para isso, para que fique claro qual é a função social da escola, primeiro tem que saber que sociedade é essa. Qual é o papel, então, da escola dentro desse modelo de sociedade? Então, tem que ficar claro que essa sociedade que nós estamos inseridos, ela não está fora de nós. Isso eu acho algo importante de ser dito, porque também é uma coisa que a gente escuta muito. Porque a sociedade capitalista, porque o burguês, porque... Nós estamos dentro desse modelo de sociedade. E esse modelo de sociedade, ele tem algumas características, como, por exemplo, a propriedade privada dos meios de produção. Tem uma classe dominante, ou burguesia, ou capitalista, como tem a classe dominada, que a gente chama. Tem o operariado, o trabalhador. Tem o saber como força produtiva, né? Isso é importante. Tem a contradição entre a qualificação do trabalhador, que é o saber em doses homeopáticas. O que eu quero dizer com isso? Que o saber, ele é uma força produtiva, mas ele não é dado ao saber, ao trabalhador,
em toda a sua inteireza. Ele é dado em doses homeopáticas, porque a forma como essa sociedade está alicerçada, existe uma classe dominante que é detentora desses meios de produção, e dentro desses meios de produção, a ciência, então, também, o saber instituído, ele também faz parte desse processo produtivo. Então, ao trabalhador é necessária uma qualificação, mas essa qualificação é dada em doses homeopáticas. Essa ciência, como eu já disse, ela é incorporada a esse processo produtivo. Existe, então, o que a gente vai ver? Que depois eu vou voltar, esse direito subjetivo, essa escola para todos, como uma instituição escolar que torna-se o centro do processo educativo de massa, isso é historicamente datado, porque também é uma outra questão que se coloca muito, é como se a escola ela fosse naturalizada, como se a escola sempre tivesse existido desde o tempo da Grécia, Roma. Mas a escola em Grécia, em Roma, não é a mesma escola da qual nós hoje nos ocupamos. A escola de massa, para todos, sob a responsabilidade do Estado, ela é historicamente datada. E ela vai se amalgamando a partir do século XVI, XVII, XVIII. Então, com a Revolução Industrial, esse modelo de escola de massa, para atender a um quantitativo maior de trabalhos, de trabalhador com uma certa qualificação, é que ela passa a existir. Então, esse direito que passa a ser um direito subjetivo, né, nós podemos cobrar do Estado essa escola para todos, isso é historicamente datado. Isso não é algo que sempre existiu, e como ele nem sempre existiu, não é tão natural. Então, por não ser natural, nós precisamos reivindicar para que seja uma educação para todos e uma educação de qualidade. Então, essa escola, como eu já disse, é uma instituição recente que sofreu inúmeras mudanças em seu processo de constituição. Então, a escola pública, gratuita e obrigatória, ela passa a existir nos princípios do século XX e passa a converter o professor em funcionário do Estado, adotando medidas concretas para tornar efetiva a aplicação da regulamentação que proibiu o trabalho infantil antes dos 10 anos e preparar a mão de obra para o processo produtivo. Então, o que é importante entender? Que essa escola que nós estamos nos ocupando hoje, que é a escola onde vocês estão que muitos de vocês já atuam, ou que vão ainda atuar, estão se formando para atuar, ela é uma escola que ela inicia, pública, gratuita e obrigatória, ela passa a existir no Brasil e no mundo, efetivamente a partir de um determinado tempo. E esse tempo, ele vem historicamente se amalgamando. Algumas condições foram sendo necessárias. Então, quais são essas condições que se tornaram necessária a escola? Primeiro, a definição de um estatuto da infância, porque como vocês já devem ter visto nas outras disciplinas, eu imagino que vocês já tenham visto, a infância, ela também foi se constituindo. Esse estatuto da infância, ele antes a criança não era reconhecida como uma faixa etária que merecia determinado tratamento específico, mas eram considerados pequenos adultos. Eu acredito que vocês já devam ter visto isso, especialmente na disciplina de psicologia, que trabalha essa questão da construção social da infância. Então, isso foi acontecendo. A emergência de um espaço específico destinado à educação das crianças, porque também vocês devem ter visto isso em História da Educação, a questão de que esse espaço, com determinados corpos de especialistas preocupados com o processo cognitivo, de aprendizagem, mostrando as fases de desenvolvimento da aprendizagem da criança. Isso tudo foi se construindo a partir do século XVI, XVII, XVIII. Essas condições foram se amalgamando, como eu já disse. A destruição de outros modos de educação. Ou seja, antes, no período feudal,
por exemplo, todo conhecimento ele acontecia com um mestre e um aprendiz. O mestre ensinava todo o ofício dentro do próprio território, da própria casa, o mestre ensinava ao aprendiz. Aquele espaço da casa e do trabalho, eles se confundiam. A partir de um determinado momento, isso passa a ter um espaço específico para se aprender os conhecimentos necessários para aquele modelo de sociedade que estava se consolidando. E aí, finalmente, a institucionalização propriamente dita da escola. Então, a obrigação e a imposição da escola que passa a ser decretada pelos poderes públicos e sancionada pela lei. Então, no caso, nós hoje, pela legislação, nós temos a obrigatoriedade de criança de 4 a 17 estar sob a responsabilidade do Estado. Então, essa institucionalização que traz, então, uma obrigatoriedade que é sancionada e decretada pelo poder público, ela tem uma razão de acontecer. Então, essa breve fundamentação, ela visa deixar claro o quê? Primeiro, que a escola, ela nem sempre existiu da forma como nós a conhecemos hoje, sob responsabilidade do Estado, como uma obrigatoriedade sancionada pelos poderes públicos para ser uma escola de massa para todos. Isso tudo é algo relativamente recente na história ocidental. Nós vamos, então, nesses 21 dias, nesse módulo de gestão da educação básica, nós vamos focar nossos estudos, obviamente, do Brasil. Aquela breve introdução, quem quiser se aprofundar mais, pode ler o livro Maquinaria Escolar. O livro Maquinaria Escolar, ele está disponível na página da nossa disciplina, eu vou colocar, para quem quiser aprofundar mais essa questão da função social da escola a partir do modelo de sociedade capitalista. Com as questões que eu coloquei na aula passada dessas condições sociais para o aparecimento da escola tal como nós a conhecemos hoje. Trazendo agora para a função social da escola a partir da Constituição Federal de 88, o que diz o artigo 6º? São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Trata-se de um direito subjetivo, ou seja, o que é um direito subjetivo? O titular do direito pode exigir direta e imediatamente do Estado o cumprimento de um dever e de uma obrigação. Então, se é um direito subjetivo, o artigo 6º ele deve ser cumprido na sua integridade, porque são direitos sociais a educação, a saúde e o trabalho, o lazer, como eu já falei. No artigo 206, diz o seguinte, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, ou seja, se é um princípio, deve ser cumprido também. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos às redes públicas. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. E no parágrafo único, a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazos para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como vocês podem ver no artigo 206, ele está dizendo que um dos princípios do ensino é que haja a garantia do padrão de qualidade e que a gestão seja democrática. Ou seja, se alguém estiver dentro de uma escola agindo de forma
que não esteja em consonância com a nossa Constituição, ele está ferindo princípios, logo ele está agindo com ilegalidade. Então, isso é importante deixar claro, que isso é um avanço. A legislação traz esse avanço. A gestão, então, dentro do ensino público, deve ser democrática e devemos garantir o padrão de qualidade. Então, as referências que vocês podem ter para essa aula está nesse livro, Educação Escolar, Políticas e Estrutura da Organização, e nesse texto de material didático, Licenciatura em Pedagogia, Gestão Educacional 1.